Ser mãe solteira por opção não tem nada demais. Mas quando o pai desaparece, a chapa esquenta. Apesar de segurar todas as broncas, a mulher passa a ser discriminada. Para o filho, então, isso causa constrangimento, vergonha, angústia e sofrimento. É inadmissível. Vamos ver um pouco mais da reportagem sobre o Apemas? Geralmente as pessoas olham pra mim assim, tu é mãe solteira, é uma discriminação muito grande. Até mesmo uma pessoa que quiser se relacionar comigo. Ela, quando chega para se relacionar comigo, a primeira coisa que ela pergunta: e o pai do teu filho? Se a gente estiver passando uma dificuldade, como já aconteceu, se eu chegava para uma amiga e pedia: estou precisando de tal coisa, ela dizia a primeira coisa: e o pai do teu filho? Porque todo mundo sabe que a gente não faz filho só, não é verdade? A mãe solteira tem filhos, a sociedade imagina assim, para dar golpe, para ter Bolsa Família, para, digamos, desfazer o lar de alguém. A mãe solteira ela é vista ainda como um desvio social. A figura da mãe solteira, durante muito tempo, foi uma figura estigmatizada, né? E esse estigma vem de uma sociedade patriarcal que impõe que a mulher deve ter um homem ao seu lado para, né, criar seus filhos, para ser feliz, né? Impõe a heterossexualidade, impõe que as mulheres que não têm um homem perto de si são mulheres incompletas, né? Então isso estigmatizou as mães solteiras. Quando meu filho nasceu, ele começou a dar assistência, entendeu? Só que ele não queria dar um nome, um simples nome. Mas eu acho que na cabeça dele, ele imaginaria que no futuro podia ser que os bens que ele tivesse com a outra família não quisesse dividir com meu filho. O que a gente sabe da importância, eu acho que é a dignidade humana, é o mínimo que um pai pode fazer, é dar o nome dele para o filho. Né? Antigamente era a favor, mas não é favor, é obrigação do pai e direito da criança. Porque ele negou a paternidade, porque ele queria que o menino tivesse negro, isso não existe na sua cabeça. E o que se chama mais especificamente de mãe solteira são aquelas cujos companheiros que são os pais dessas crianças nunca de fato assumiram essa responsabilidade. Eu engravidei dele, eu tinha 14 anos. E ele não quis assumir o menino, dizendo que o menino não era dele. E é muito difícil para uma criança ser rejeitada desde a infância, adolescência, e chegar à fase adulta sem que o pai se interesse, pelo menos, para colocar seu nome e o seu sobrenome na certidão do filho. Às vezes você acha assim que é um simples nome, mas não é. É muito significativo. Eu costumo dizer que a gente que é mãe, como eu sou mãe, eu sofro por duas vezes. Sofro pela pessoa que eu arrumei como pai e sofro mais por não poder transparecer aquela pessoa que eu arrumei para meu filho. É uma realidade muito pesada para essas mulheres. Eu acho que mostra, de fato, ainda essa forte cultura patriarcal nesse país, que é a desresponsabilização dos homens, não só na criação dos filhos, mas também na relação entre relação sexual e prevenção de gravidez, né? Porque se os homens não querem ter filho, eles também deviam se prevenir. A Verônica do SOS Corpo falou alguma coisa sobre novas estruturas familiares, né? Como é que você vê a questão das mães que querem ser mães solteiras? É complexo esse assunto. Eu, como filha de uma pessoa que não conhece a referência paterna, eu sempre fico assim, eu acho que se você opta por uma produção independente, você deve ter acesso a essa origem de alguma forma, para no momento em que esse filho precisar, ou ele querer, ou de repente ele nem vai precisar e não vai querer nunca saber, mas isso está à sua mão. Eu acho que até quando eu comecei a fazer o Nada Sobre o Meu Pai, e que falava desse assunto, algumas pessoas falavam, mas agora, essa coisa de novas famílias, as famílias mudaram tanto, para que vocês ficam insistindo nessa figura do pai? E foi uma pergunta que eu me fiz, porque de fato as famílias estão mudando, os papéis estão mudando.
Então, eu acho assim, as decisões que as pessoas tomam em relação a ter um filho, seja um casal homossexual ou heterossexual, É ou isso uma que você está produção... chamando de novas famílias, né? Exatamente. Tá. São responsabilidades que as pessoas têm e que elas vão marcar com uma outra vida. O que eu acho preocupante é que as pessoas têm que pensar assim, eu estou tomando uma decisão minha, mas que vai afetar a vida de uma outra pessoa. Então, é sempre importante você refletir sobre isso. Chegando nesse assunto, duas mulheres, quando querem ter filhos, elas podem optar por um doador anônimo. Aí, ele não é pai, é um doador que nunca vai conhecer a criança e a criança nunca vai saber quem é, nem as mães vão saber quem é. Mas, como já existe o papel de duas mães, isso vai ser elaborado dentro da estrutura familiar de maneira diferente, desde o início. Então, provavelmente, é uma outra estratégia no sentido de fazer a criança ter o seu desenvolvimento preservado e trabalhar a figura paterna ou a figura masculina de outras maneiras no desenvolvimento dessa criança e dessa família. Mas eu quero perguntar aqui para a Marli, a gente está falando de uma situação que corre de um jeito nos grandes centros urbanos. Marli, você acha que nos outros estados do Brasil ou no interior, essa coisa muda de figura? Eu acho que o filho, em qualquer idade, ele sente a falta do pai. Quando eu comecei com a associação, as mulheres diziam, não, que eu não quero que ele registre o meu filho para não sujar a certidão. Eu também disse isso. Uhum. Mas a criança cresce e todo mundo tem um pai. Todo mundo quer saber quem é seu pai. Isso é natural. Eu acho que é importante a gente entender que tanto as pessoas com síndrome de Down quanto as pessoas que não têm pai não são vítimas. De jeito nenhum. Nós somos possíveis, pessoas que são adotadas, enfim. Graças a Deus, o ser humano é capaz de coisas incríveis, como se construir em situações inusitadas. E nós vivemos, de uma certa maneira, numa situação fora do comum. E eu acho que... trabalhar essa situação sem a vitimização e ser tolerante é fundamental. Eu acho que é importante não padronizar, assim, os filhos não vão querer saber ou vão querer saber. Exatamente. Cada pessoa tem uma busca ou tem uma necessidade. A gente tem que respeitar isso, essa diversidade, e tentar ajudar essa pessoa nessa dentro da configuração que ela se encontra. Mas quando tem amor e afeto, tudo é possível. É possível ser inteiro, não precisa entrar em frangalhos porque não tem pai ou porque tem síndrome de Down. Exatamente. Entendeu? A gente pode ser inteiro, sim. Agora, no caso do movimento de vocês, como é essa estratégia? Como é que você chega no pai? Como é que se dá o movimento de sensibilização desse homem, né, para que ele reconheça a paternidade? A princípio, a gente faz muito debate em creche, em associação de moradores, na igreja, e a gente sempre nas datas, Dia da Mulher, Dia das Mães, do pai, da criança, a gente faz sempre algo para atrair a atenção da mídia. A gente vai para a televisão e as mães nos procuram, nos conhecem pela internet, ou por telefone, ou porque alguém falou, e nos encontram. Então, antes de entrar com essa ação na justiça, eu peço permissão a ela para contactar o pai. Ou por carta, não é? A gente manda uma carta convite, ou então por telefone. Geralmente a gente convence. Tem uns que dizem, olha, eu nem conheço ele, né, por telefone. Alô, seu Cícero, o senhor pode resolver e tal, porque tem uma criança. Olha, não se envolva, não se meta, esse é o problema meu e dela. Eu digo, então, o senhor aguarde o chamado da justiça. Acho que eles pensam que eu sou advogada, e daqui a pouco liga, olha, como é seu nome mesmo? Eu digo, é Marli. Olha, dona Marli, vamos resolver isso na paz. Eu digo, é tudo o que a gente quer. Então, para marcar, eu preparo a verbação paterna particular, por escrito particular. Enfim, quando não, que é raro, a gente aciona a justiça, que somos parceiras da Defensoria Pública do nosso estado, e a gente aciona. Enfim, tem DNA, se leva um ano, se resolve. Não vejo paternidade sem solução. Mesmo o pai tendo morrido, como é o caso de Messia, ela fez o DNA. Enfim, paternidade não é problema para as mães solteiras. Acredito que no país todo. O reconhecimento da paternidade não é benevolência, nem tampouco caridade. Ele é uma questão que está no âmbito dos direitos da criança e do adolescente, pois não se trata apenas de um abandono qualquer, mas sim de um abandono moral, social, legal e psicológico. Teve alguma criança com Down não reconhecida pelo pai? Eu tenho uma conhecida que ela tem um filho com síndrome de Down, hoje já adulto. Quando o menino tinha 3 meses, o pai abandonou, reconhece, mas assim, vê o menino só no dia do aniversário, antes via no aniversário no Natal, mas não dava pensão. Depois a gente, com muita insistência, a gente começou a convencê-la de acionar a justiça para pensão, porque
Ela reconhecia, mas não reconhecia, ela acionou. Quando ela conseguiu ganhar o reconhecimento via justiça de pensão, o pai começou a pagar a pensão, mas não vê mais o filho. Então, as 2 vezes no ano que ele viu o menino, tem mais ou menos uns 3 anos que ele não vê mais. Isso é um pouco que a gente estava discutindo antes, né? Antes, a questão legal nem sempre é tudo que se tem, ou tudo que talvez seja necessário, né? Pai é uma palavra gostosa tanto quanto mãe. Agora, quando esse pai não assume esse papel, lá em Pernambuco tem um pai social que pode reconhecer essa paternidade. O pai não quer comparecer e hoje isso é legal. Antigamente era crime de falsidade ideológica. Então a gente consegue esses avanços, consegue fazer o quê? Que o amor impere dentro dessas famílias. Isso é que é o mais legal nisso tudo, que seja o pai biológico, que seja 2 mães bem, enfim, o amor, como a nossa amiga Suzana falou, é o que importa. Peraí, explica pra gente o pai social. Pai social, digamos, é o que mora com a mulher, que ela tem 3 filhos. Então, o pai sumiu, não quer reconhecer. E aquela mulher convivendo com aquele homem, ele pode chegar num cartório e dizer, olha, eu não sou pai biológico, sou pai social e eu posso registrar. E lá em Pernambuco, pelo menos... É como a gente conhece a figura do padrasto, mas é o padrasto que meio que adotaria os filhos. É, que não chega a ser adoção mesmo. Ele reconhece a paternidade, vai lá normalmente. Quero saber agora... Da galera que está sentada aqui na plateia, se tem alguém que quer falar sobre um desses assuntos, ou fazer uma pergunta, ou um comentário, ou abordar um outro aspecto desses assuntos. Qual foi a sua maior dificuldade quando resolveu montar o movimento, né? No começo, se alguém te ajudou, como que foi? A minha maior dificuldade foi fazer as mulheres acreditar na minha proposta em relação às mães solteiras. Há 22 anos atrás, as pessoas diziam que a gente estava se reunindo para arrumar homem, né? E até a associação de moradores de lá, o presidente disse, vocês vão se reunir aqui, mas, olha, não vão fazer, em outras palavras, não vão esculhambar aqui, né, a associação de moradores. Vejam como é que vocês vão fazer. Então, aquilo disse, foi até uma assistente social na época, disse, da mesma forma que a comunidade tem dificuldade, as mães solteiras também têm. Mas a gente sabia que onde a gente chegava, a gente não chegava como mãe, a gente chegava com um desvio social, que a gente queria fazer, enfim, brincar, curtir, né? As pessoas, tu tem um clube de mãe? Eu digo, não tem um clube de mãe, eu tenho uma associação de mães solteiras, né? E a gente sofreu muito preconceito, as meninas tinham vergonha de ir para a reunião, e aí fazer com que elas passassem para o nosso lado foi difícil, mas nós conseguimos. Okay. Maravilha, gente. Agora eu quero saber aqui o pessoal do Maglore. A gente viu na reportagem, e pelo que a gente ouviu, as meninas todas falando, um dos principais argumentos que os homens usam para não assumir a paternidade é esse filho aí não é meu. E esse é um argumento super machista. Vocês acham que aqui, o Brasil é um país machista? O que vocês acham? Demais. Demais. É um país ainda muito preconceituoso. É aquilo que estava conversando, né, comigo, que, na verdade, a sociedade está começando a se organizar muito mais agora, né? Mobilizar, pedir, né, lutar pelos seus direitos, pedir o que ela tem direito, mas o mais importante, que é o que eu vejo aqui, é que essa própria associação, então a pessoa ela não espera, ela vai também cobrar das leis do governo, mas ela também se mobiliza, se organiza, né, e vai atrás dos seus direitos também. Não é só aquela coisa de esperar. Você detecta o problema, né, e vai resolvê-lo. Isso eu acho que é o mais fantástico. Eu acho que é como a gente tem que se virar, né, de um país. E é como diz a camisa do Breno ali. Acho que a questão toda, a tônica é informação. Com informação acho que acaba a ignorância, né? Acaba o medo, e para mim medo é preconceito, né? Então acho que acaba tudo isso e você consegue, né? Mandou muito bem. Agora, solta o som aí, Maglore. Mais direitos, mais humanos. A gente volta com muito mais depois do intervalo. Um arranha-céu, pedra no meu pé, me andar